Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto aqui em Vila Buarque. Para iniciarmos, iremos cantar Deus de Israel. Iremos cantar Tua Palavra do Adoradores também.
Muito boa noite, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em cada coração. E você que está nos assistindo, seja bem-vindo mais uma vez. Você que está aqui, irmã Célia, Haru, Gabriela, Arlete, todos vocês, que o Senhor Jesus possa estar trabalhando no coração de vocês e nas mentes para entender a mensagem dessa noite.
E você, meu amigo e minha amiga, meu irmão, meu parente que está aí do outro lado, você que conhece a minha vida e você que tem interesse de conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, se não se conectou ainda, você que está conectado possa estar aí compartilhando aí com seus amigos, porque nós vamos falar de um tema muito interessante hoje. É uma história muito conhecida, mas eu creio que todas as vezes que lemos todas as histórias que foi presenciada ou feita por Cristo na Bíblia, todas as vezes que a gente lê, a gente encontra algo que passou batido. Talvez você já tenha pregado, talvez você já tenha lido, talvez você já tenha até estudado, mas talvez você hoje encontre alguma palavra que você ainda não pensou da maneira que vai ser pensado hoje, da maneira que vai ser falado hoje, porque Deus trabalha todos os dias no nosso coração e a sua palavra, ela é eterna, né? As pessoas às vezes confundem um texto que tem lá em Lamentações de Jeremias, que diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Não é bem isso que o texto diz. A palavra de Deus, ela é eterna. Lá diz que as misericórdias do Senhor é que se renova a cada manhã, mas a palavra de Deus, ela é eterna, e quando a gente lê ela, todas as vezes encontramos alento para a nossa alma, para o nosso coração. Que você tenha paz interior, que o Espírito Santo trabalhe e age no seu coração nessa noite, na sua mente, para você compreender. Se você tem uma Bíblia aí, nós vamos estudar o livro de Marcos hoje, capítulo 2 de Marcos. Nós vamos fazer uma leitura do capítulo 2 e vamos procurar entender, trazendo o contexto do capítulo 1, mas a mensagem está em Marcos 2, onde fala ali da cura de um paralítico em Cafarnaum. Eu vou abrir aqui no celular para que fique melhor para nós compreendermos, para me ler melhor. Capítulo 2 de Marcos, lá narra uma história interessantíssima, as quais você, como eu já falei, você já tenha lido e não tenha prestado atenção em alguns detalhes. Essa história eu acho fantástica, e eu gostaria que você abrisse a sua mente sem o espírito de crítica, mas com o espírito de adoração, o espírito de aprendizado, para você poder tirar lições dessa história nessa noite para todos nós. Mas antes de lermos, nós temos o costume de orar antes de ler, para que Deus ilumine, que Deus nos dê inspiração para entender o texto da palavra de Deus. Você que está aí do outro lado, se quiser orar, fique à vontade, que nós vamos orar aqui e falar com o nosso Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos concedido a sua palavra, e é através dela, Senhor, que nós nos guiamos para ser pessoas melhores e para ser cidadãos celestiais. Que o Senhor esteja conosco todos os dias, através do seu Espírito, nos guiando e nos iluminando para entender a tua palavra todos os dias e nos ajudando a mostrar qual é o caminho que devemos andar. Que o Senhor nos ajude a não desviar nem para a direita nem para a esquerda, e andar sempre em linha reta rumo às mansões celestiais. E que as pessoas que nos assistem e que ainda vão nos assistir, que possa ser tocada nessa noite ou no dia em que elas assistirem esse culto, porque vai ficar gravado. Que o Senhor possa estar tocando o coração delas e que elas possam encontrar dentro dessas poucas palavras luz para os seus caminhos. Que o Senhor fique conosco mais uma vez, perdoando os nossos pecados, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Observe bem o texto, capítulo 2 de Marcos, diz assim, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes as palavras. Preste atenção que aqui o contexto está falando de palavras. Jesus estava anunciando as palavras. E vieram ter com eles, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Essa é a outra parte que você deve prestar bem atenção. Que vieram 4 pessoas trazendo um paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam e, fazendo um buraco, abaixando o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Isso é outra parte que você tem que prestar bem atenção. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizem esse assim? Porque dizem esse assim, blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, disse-lhe: Por que arrazoai sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos, ou seja, nunca vimos coisas assim. Leitura interessante para que você possa meditar nessa noite, para que eu possa meditar nessa noite. Se você observar logo no primeiro texto do capítulo 2, no primeiro verso, diz que Jesus entrou alguns dias depois. Agora você tem que meditar no texto e ficar se perguntando: alguns dias depois de quê? Todas as vezes a Bíblia, quando coloca alguma passagem assim, algo aconteceu antes, alguns dias depois. E como já tinha falado, para você compreender, você tem que voltar ao capítulo 1 de Marcos. E eu vou falar alguns versos, ler alguns versos aqui, para que nós possamos entender isto que foi lido nessa noite. No capítulo 1 de Marcos, no verso 1, diz assim: princípio do Evangelho de Cristo, Filho de Deus. Não sou teólogo, mas dentro da teologia nós acreditamos e aprendemos que Marcos dá aqui o marco da entrada do princípio do Evangelho, como sendo o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento. Está no segundo lugar, no lugar de Mateus, mas aqui nós entendemos que Marcos é o primeiro livro do Novo Testamento. Mas Marcos começa aqui falando de João Batista, o qual, aquele que você hoje aí no Nordeste, em alguns lugares do mundo, do Brasil principalmente, estão comemorando, querendo fazer fogueira, assar milho, fazer pamonha. Marcos, ele traz aqui uma mensagem poderosa de João, João fala a respeito de Cristo, que aquele que vem depois dele, ele não é digno nem de desatar as suas sandálias. João faz aqui uma apresentação de Jesus. Em seguida, Jesus é batizado. No verso 14,
diz o seguinte: e depois disso, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. João foi preso depois que faz toda essa apresentação, que Marcos faz essa apresentação dele. João foi preso por causa da filha de Filipe, né? E em seguida ele diz aqui, Marcos diz aqui que Jesus está pregando o reino de Deus. Essa era a mensagem de Jesus. Jesus, do começo do livro de Marcos até o fim, Jesus prega o reino. Se você observar a mensagem de João era o batismo, a mensagem de Jesus era o reino, a mensagem de Pedro e os outros apóstolos era a ressurreição e o reino de Deus, arrependimento de pecado. Mas Jesus estava pregando aqui o reino de Deus. No verso 15 diz assim, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Porque eu li o primeiro verso, princípio do evangelho de Deus, de Jesus Cristo, Filho de Deus. E Jesus está dizendo no verso 15 que é para eu e você crer no evangelho. Essa é a mensagem que sai da boca de Jesus. Outra coisa interessante é que diz aqui no verso 21: e entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Jesus entrou no sábado na sinagoga e começou a ensinar. Essa aqui é uma apresentação do discípulo Marcos, falando sobre a vida de Cristo. Mas para adiantar, para nós chegarmos e compreender lá na frente, eu vou adiantar mais um pouco. E no verso 25 diz assim: e repreendendo Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Marcos está dizendo aqui, no capítulo 25 em diante, que quando Jesus entrou na sinagoga, ali estava algum... Eu vou ler até o texto para você entender melhor. E maravilhavam-se, no verso 22, e maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Marcos está apresentando Jesus como alguém que tem autoridade, não como os escribas e fariseus, que já estavam pregando ali há muito tempo, e as pessoas não acreditavam nele. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, qual o exclamou. Veja só, estava na sinagoga deles, na sinagoga dos fariseus, um homem que estava possesso de um espírito. E esse espírito dizia assim, diz: que temos nós contigo, Jesus, o Nazareno, vieste nos destruir? Bem seis que és o Santo de Deus. É interessante você prestar atenção nessa passagem, porque o demônio, ou os demônios que ali estavam dentro da sinagoga, reconheceram Jesus como sendo o Santo de Deus. Onde os homens que estudavam a palavra de Deus, os escribas e fariseus, os doutores da lei, Jesus estavam presentes, e eles não o reconheceram como o Santo de Deus. O demônio deu testemunho de quem era Jesus. Percebe como era que estava a coisa? As pessoas estavam tão cegas espiritualmente. Jesus, certa vez, ele diz assim: se os discípulos pediram para que o cego calasse a boca, ele disse: se ele se calar, as pedras falarão. É colocado como se fossem esses demônios aqui. Os demônios falaram quem era Jesus, falaram que ele era o Santo de Deus, ou o próprio Deus. Mas Jesus, o repreendendo, mandou que eles saíssem daquele homem e deu uma ordem, porque diz que os demônios conheciam e Jesus o conhecia. Se Jesus não tivesse mandado ele ficar com a pessoa, você entenda só, ele disse assim: cala-te. Quando Jesus disse cala-te, foi como se Jesus tivesse feito assim: fecha a tua boca, não revela quem eu sou. Eu quero ser revelado por o que eu faço, pelas coisas que meu Pai me enviou. Eu não preciso de demônios para estar falando quem eu sou. Jesus queria ser apresentado pelo seu trabalho. Mas os demônios reconheceram quem era Jesus.
onde as pessoas que estudavam a Bíblia estavam cegas e não prestaram atenção a quem era o Santo Filho de Deus. Aí diz no verso 28, e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Em seguida, quando Jesus entra, no verso 30, diz que ele entrou na casa da sogra de Pedro, que estava enferma, e ele curou, e ela logo foi fazer comida para eles. No verso 32 diz, e todos chegando à tarde, quando quando o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam-se enfermos e endemoniados. Preste atenção que nessa época Marcos dá a entender que quem dominava a sociedade na época eram os demônios. Se você prestar atenção em outros detalhes da Bíblia, quem dominava a sociedade eram os demônios. O próprio Satanás passeava por entre as nações. É tanto que me dá a entender que aquela palavra que lá em Jó, quando o Satanás se apresenta, né, no livro de Jó, no capítulo 2 ali, que Deus pergunta de onde vem, ele diz, venho de rodear a terra e passear por ela. Me parece que Satanás estava cumprindo isso daí, porque lá em Mateus 4, nós encontramos Jesus se encontrando com o próprio Satanás para ser tentado no deserto. Se encontrou com Satanás em pessoa. E aqui está dizendo que tinha muitos demônios, e alguns deles reconheceram Jesus, quando as pessoas não o conheciam. No verso 34 diz, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixavam falar os demônios porque o conheciam. Jesus não queria que os demônios falassem. Mas para o texto de Marcos que nós temos lá no capítulo 1, a mensagem que ele diz alguns dias depois está do verso 40 ao 45, que é a cura do leproso. O leproso se aproxima de Jesus e diz, se tu queres que eu fique limpo, vou ler o texto para você entender. E aproximando-se dele um leproso, rogando-lhes, pondo-se de joelho diante dele, dizia, se queres bens, pode limpar-me. Jesus, ouvindo, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse, quero ser limpo. E depois que ele fica limpo, Jesus, no verso 45, dá uma ordem. Jesus dá uma ordem para que ele não conte para ninguém, que ele se apresente aos sacerdotes, para que eles façam o teste, que ele faça um sacrifício, assim como ordenava Moisés. Aí o verso 45 diz, mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia andar publicamente. Esse homem enfermo aqui, por lepra, ele quase que atrapalhou o ministério de Jesus. Mas é partindo daqui que nós encontramos o verso 1 do capítulo 2, que diz alguns dias depois. Alguns dias depois de ter curado esse enfermo, o que aconteceu? Esse homem que estava enfermo, no capítulo 2 de Marcos, nós lemos aí que a fama de Jesus se espalhou por todos os lugares. Diz, alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Você já procurou saber o significado dessa cidade? Cafarnaum, ela ficava entre as pequenas e grandes cidades, ali pelo vale do lago da Galileia, né? Porque do mar da Galileia, que muitas pessoas acham que é um mar, mas é um lago de água doce, com 21 quilômetros de comprimento, por 11 de largura. E esse homem, ele tinha ouvido falar da fama de Jesus, do que Jesus tinha feito na vida de outras pessoas, de multidões de pessoas. E aqui nós encontramos algo interessante. Diz que Jesus entrou em Cafarnaum e soube-se que estavam-se em casa.
Eu não sei se você entende, mas pesquisando, Jesus uma vez falou que as raposas têm seus covinhos, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Mas se você observar aqui, Jesus estava na sua própria casa. Alguns dizem que estava na sogra de Pedro ou na casa de Pedro, mas raciocinando com o texto, que não há nenhum outro relato, quando os homens pegam esse paralítico e sobe por entre o telhado, sobe para cima da casa, abre ali e desce com ele na frente de Jesus. Jesus estava no centro ali na sala. E olhando para esse texto, eu quero ter certeza, que eu vou ler outro verso para vocês, que pode estar confirmando isso, que Jesus estava na sua própria casa. Jesus não estava na casa de ninguém, porque o texto diz que ele entrou em casa. Leia direitinho. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Vê lá Mateus 4, verso 12. Como é que diz lá? Mateus 4, verso 12. Diz que Jesus porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando a Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Jesus foi morar, foi habitar. Olha, Jesus nasceu em Belém. Jesus foi embora morar em Nazaré. Depois que o seu ministério começou, ele foi para Cafarnaum começar lá, porque Cafarnaum, o significado do nome Cafarnaum é terra de aglomeração, de agito, de confusão, terra desorganizada. Se você procurar o contexto do significado do nome Cafarnaum, e o nome Naftali significa lutar ou minha luta. Jesus colocou ali o seu ministério começando numa terra onde tinha confusão, desorganização, e pegando, Mateus diz que é terra de Naftali. Minha luta era a luta de Jesus Cristo para expulsar os demônios, para curar os enfermos e para trazer mensagem para mim e para você, para que ela ficasse cravada em nosso coração. E depois ele morre em Jerusalém. Mas a vida de Jesus, a sua casa, ali em Cafarnaum, que era uma cidade, segundo os historiadores, era uma cidade belíssima na época de Cristo. Era uma cidade onde as rochosas, as pedras jorravam águas. Era a cidade das palmeiras, cidade dos vinhedos, cidade marítima onde os barcos ficavam parados. E ali onde ele conseguiu juntar a maioria dos seus discípulos. Se você ler o contexto da história, você vê que Jesus sai caminhando pelo mar da Galiléia, porque era uma via costeira. Ali tinha a Galiléia, tinha Cafarnaum, que é a própria cidade que ele estava, e diversas outras cidades. Esse mesmo mar chamado de Mar de Tiberíade. Então Jesus andava por ali e ele achou Tiago, André, Pedro, João, o evangelista. E ele começou a juntar pessoas para o seu ministério no meio dessa confusão, no meio dessa cidade. Mas diz que era à beira da estrada romana, né? Essa cidade onde as pessoas iam para fazer as suas compras, e ali se ajuntavam pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas de diversas nações, por ser uma cidade portuária. E é por isso que Jesus usa propositalmente essa cidade. Mas voltando ao texto de Marcos, do capítulo 2, esse homem tinha ouvido falar de Jesus, e no meio de uma sociedade preconceituosa, no meio de uma cidade onde os demônios era quem predominava,
era difícil acreditar, porque ia-se para a sinagoga ouvir a palavra de Deus e lá tinha um demônio que estava falando, ou o demônio afluindo algum pregador. Quando Jesus entra na sinagoga, ele começa a pregar, o demônio se manifesta, mas era a sinagoga dos judeus. E esse homem, segundo historiadores, quando fala assim, alguns dias depois, ele ouviu que Jesus estava na cidade novamente. Na primeira vez, ele procurou meios de se locomover para se aproximar de Cristo, mas não conseguiu. Só que ele não desistiu. Ele lutou. Tem muita gente que está aí pensando alguma coisa, e eu também penso, a gente, todos nós, precisa de um milagre. E a gente quer um milagre dentro de casa, sem sair, sem se esforçar. Esse homem não, ele sentia no coração o desejo de um milagre. E ele recebia muitos não das pessoas, porque existia uma crença na época, inclusive ele mesmo se apegava a um texto de Deuteronômio, que quando fala das maldições, quando alguém pecava, recebia algum tipo de maldição por não interpretar direito o texto bíblico. E esse homem, ele vivia como tem muitas pessoas aí, trancada dentro de casa, sofrendo de algum tipo de preconceito, né? Tem pessoas que estão sofrendo de depressão porque tem algum defeito no corpo, porque é preto, porque é homossexual, porque é prostituta, porque é isso, porque é aquilo, e sofre preconceito porque é pobre, porque tem um tipo de doença. E esse homem, na época, era uma cidade, onde ele morava, era uma cidade preconceituosa, e não compreendendo o texto bíblico, ficava muito mais pior para ele. E quando ele procurava se aproximar de Jesus, não tinha forças para ir, porque o seu corpo não tinha força, ele estava paralítico. Lá em Provérbios 17, 22 diz que o espírito abatido, ou a pessoa alegre, né, que vive em alegria, é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Esse homem estava ali sofrendo há muito tempo, e os seus ossos secavam e atrofiavam cada dia mais, e as pessoas não lhe davam chance nenhuma de cura. Ele sempre recebia não, e ele sempre recebia palavras negativas, mas a Bíblia diz que ele tinha 4 amigos, e esses amigos prometeram para ele um dia que assim que Jesus aparecesse, lembrando do capítulo 1, que Jesus esteve lá e depois se afastou e voltou no capítulo 2, dizendo que alguns dias depois, esse homem, ele começou a imaginar, se Jesus pôde curar o leproso, tocou nele e ele ficou sã, porque na época a tradição, quando Miriam ficou leprosa, eles acreditavam que a lepra era um castigo de Deus. Então, como aquele homem tinha cometido diversos pecados, ele acreditava que a sua enfermidade era por causa dos seus pecados. Ele não estava nem preocupado mais com o corpo físico, ele estava preocupado com os seus pecados. Você observa que quando os seus amigos abandonam tudo os seus afazeres, pega ele, coloca sobre o leito e sobe no telhado, abre o telhado, coloca de frente a Cristo. Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os seus pecados. Aquele homem, ele não estava mais preocupado com a cura física, ele estava querendo encontrar cura para o seu espírito, para a sua alma. Ele olha para Jesus, e Jesus, comovendo-se, conhecendo o seu coração, ele diz: filho, eu sei que você vem lutando para se perdoar, que você tem amargura no seu coração por pecados terríveis que você cometeu. Não se sabe o certo qual era o pecado daquele homem, mas Jesus sabia.
Não se sabe se ele era estuprador, se ele era assassino, se ele era homossexual, se ele tinha cometido qualquer outro tipo de barbaridade. Se sabe que Jesus disse: perdoado estão os teus pecados. O homem, os seus amigos levam ele porque via ele amargurado e atrofiado em cima de uma cama, e os seus amigos estavam vendo o que nós vemos, o corpo físico, o interior. Mas só ele sabia e só Deus sabia o que se passava no seu coração. Tem muita gente que está fechada em casa, trancado, mas não tem esforço. A Bíblia, diversas vezes, em diversos lugares, ela diz: esforça-te, levanta-te. Esse homem, ele não perdeu as esperanças, e quando ele soube que Jesus estava ali, ele convida os seus amigos, e os seus amigos prontamente deixam os seus afazeres e pega ele e coloca naquela maca, arromba o telhado e entra. Porque eu digo que essa casa, lendo esses 2 versos, era de Cristo, sabe por quê? Porque provavelmente, se fosse a casa de uma outra pessoa, quando a telha começasse a ser furada, arrombada ali, alguém tinha saído e tinha expulsado de lá. Ora, o que é que está acontecendo aí? Está arrombando o meu telhado? Qualquer um de nós faria isso. Mas como era a casa de Cristo, Jesus estava à espera dele. Abriram e ninguém falou nada. Desceram, deu tempo de abrir, deu tempo de cair caco para todo quanto foi lá. Se foi folha, se era de palha, não sei, mas dava tempo de cair bagaço, cair qualquer coisa. E ninguém se preocupou com ninguém arrombando a casa de Cristo. Eu acredito que era de Jesus por causa disso, porque ele esperou. Desceram ele aos seus pés. Em Provérbios 18:24 diz que há amigos mais chegados que um irmão. Esses eram os amigos desse homem. Muitas vezes nós achamos que temos amigos, né? Preguei um sermão esses dias sobre amigos. Muitas vezes a gente acha que tem amigos, mas os nossos amigos que tem aí, que o mundo oferece, eles nos levam para diversos lugares, aparentemente bom, para usar droga, para beber, para se prostituir, para cometer fraudes, roubos, assassinato, cometer adultério. Esses são os amigos que o mundo oferece. Mas esses amigos aqui são aqueles amigos representados por mim, por a igreja, por diversas pessoas no mundo que seguem a Cristo, que faz de tudo, que passa na tua casa, que te dá um panfleto, que te dá uma Bíblia, que te dá um livro, que te dá uma palavra de esperança. Esses amigos largaram tudo para fazer a vontade de Deus e para fazer a vontade do seu amigo. Pegaram ele e levaram aos pés de Salvador. Esses são os verdadeiros amigos. Amigos de verdade não te levam para o mau caminho. Amigos de verdade te levam aos pés de Jesus Cristo. Esses são amigos. Está precisando de um amigo? O amigo mais fiel de todos os amigos é Jesus Cristo. Mas Ele coloca amigos sinceros no teu caminho. E muitas vezes você rejeita uma palavra que teu amigo te dá. Para dar ouvido a demônios. Porque era assim que os fariseus agiam. Esse homem tinha os verdadeiros amigos. E Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. O homem podia ir embora, não queria saber mais do corpo, se ia continuar deitado na cama, se não ia, se ia ficar atrofiado, se não ia. Ele queria era a cura espiritual, e essa Jesus lhe deu. Era essa maldito pecado, esse maldito pecado que estava acabando com as suas forças, que não deixava ele caminhar, que não deixava ele agir. Mas no coração dos escribas e fariseus, ali calados, começaram a murmurar, dizendo: esse comete blasfêmias, porque quem é que pode perdoar pecados, senão Deus? Lembra que eu falei em um outro sermão
Jesus não precisa que você e eu abra a boca para falar nada. Jesus conhece o teu e o meu coração e ele disse: por que arrazoais entre si? Diz os historiadores, e no livro de Lucas, no capítulo 5, diz que ali em Cafarnaum tinha fariseus, sacerdotes, vindo de todas as partes da Judéia, da Galiléia, de todos os confins, onde fazia parte ali, para fazer uma observação de Jesus, para saber se Jesus cometia algum erro. Eles não estavam interessados em ouvir a palavra de Deus e praticá-la, eles estavam interessados em achar erros na pessoa de Cristo. Tem muitas pessoas que estão assistindo, talvez, ou que vai assistir, e tem muitas pessoas que lêem a Bíblia, que estudam livros por fora da Bíblia, e que estudam filosofia, e que estudam religião, e que estudam história, apenas para encontrar um defeito na pessoa de Cristo. No dia que você abrir a Bíblia com o coração voltado a Ele e dizer assim: Senhor, eu quero alento para a minha alma, para o meu espírito, para o meu corpo, eu quero a cura, porque só o Senhor tem, você vai entender a palavra de Deus. Mas enquanto você viver rabiscando livros e versos, textos e contextos, livros por fora da Bíblia, livros de filosofia, livros religiosos, de qualquer outra natureza, para tentar encontrar meios para não servir a Jesus, você nunca vai ser liberto de nada, e você nunca vai compreender nada. Você só vai compreender o que aconteceu na vida desse homem quando você buscar a Deus de todo o coração, e se você der ouvido aos seus amigos, aqueles que te levam aos pés do Salvador. Por isso, eu digo uma coisa para você: a televisão ela foi inventada há mais de 100 anos atrás, e tem muitas coisas registradas na história: computador, celulares, smartphones, tablet, rádio, DVDs, todos os meios de tecnologia foram inventados nesse planeta. Está tudo gravado. Crimes que aconteceram no passado, crimes que acontecem agora, tudo que se passa hoje fica gravado. Na época de Jesus não tinha isso, não tinha tecnologia, mas tinha homens que o serviam, o qual ele mesmo escolheu, e esses homens escreveram a sua palavra, e palavra de salvação. Talvez você não acredite, mas a tecnologia de Deus é muito mais avançada do que essa. Deus conhece o teu coração e Deus conhece os teus pecados. E tudo que você precisa fazer é fazer que nem esse homem: pedir força, pedir ajuda se for necessário a seus amigos, e dizer assim: me leva até Cristo. E se você não está atrofiado, levante-se da sua casa, vá ao culto, vá adorar a Deus, e lá confesse os seus pecados, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Não importa o que você tenha feito, Deus pode curar você de qualquer enfermidade, e principalmente da enfermidade do pecado. Que Deus abençoe você e eu nessa noite. E nós vamos ouvir a Gabriela cantar mais um hino e encerramos com uma oração.
Há mais de 6.000 anos, ou quase 6.000 anos, Deus autorizou a escritura dessa linda palavra, que traz conforto ao coração e nos ajuda a caminhar cada dia mais para perto de Cristo. E você faça bom uso dela e principalmente tenha fé, acredite e abandone os caminhos errados, porque em breve Jesus voltará. E se você e eu morrer em pecado, já é. A tua chance é agora. As janelas do céu ainda estão abertas. A porta da graça ainda não se fechou. Levanta e segue a Jesus enquanto é tempo. Bondoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um culto, por mais uma mensagem. Que o Senhor continue com a sua infinita graça, nos dando alento aos nossos corações e nos guiando a cada dia. Se tiver alguma coisa, Senhor, que está nos atrapalhando, não permita que nenhum de nós se afaste dos teus caminhos. Abençoa todos esses que aí assistiram e que ainda vão assistir. Cuide das suas famílias, dos seus parentes, dos seus amigos. E ajude, Senhor, que as suas mentes se abram para a compreensão do Evangelho. Porque aquele que crê viverá, diz o Senhor. Fique conosco mais uma vez, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus.